Olá, eu sou Leonardo Barros, autor do livro Presságio, o assassinato da Freira Nua, e resolvi gravar esse vídeo em resposta à entrevista enviada pela Mônica, do blog Monitorando. Olha, geralmente eu parto do princípio de que os personagens servem à história, não o inverso. Mas com o Presságio o processo foi um pouco diferente. O próprio conceito da Alice, protagonista do livro, surgiu de um insight. No primeiro instante eu achei que a ideia não era boa, que tinha um bom potencial de comédia, mas que não seria uma boa ideia usar essa personagem em um suspense, mas depois, analisando com calma, eu percebi que ter esse poder poderia ser bem dramático. Depois disso eu fiz um resumo de uma história de suspense em que a Alice fosse a testemunha paranormal de um assassinato. E a partir daí eu segui o processo natural de criação, desenvolvendo os personagens secundários e reescrevendo a trama algumas vezes. Apesar de ter publicado 5 títulos, 4 deles foram lançados independentemente. Isso não significa que não houve dificuldades. Encontrar um revisor responsável, escolher um bom capista e diagramador, definir o conceito gráfico da obra, escolher a melhor gráfica, são detalhes que dão um grande trabalho. Quando eu finalizei o meu quinto original, o Presságio, decidi que era hora de tentar publicar com a editora tradicional. A editora Novo Século foi minha primeira opção e, felizmente, eles se interessaram pelo livro. Varia bastante. Eu acho que depende muito de quão bem sucedido eu fui ao antever a história. Eu sempre trabalho um resumo antes de começar a escrever o livro. Planejo as viradas, os personagens secundários. Isso não significa que a história vai ser idêntica ao resumo inicial. Não, muita coisa vai mudar. Uma estrutura forte dá ao autor liberdade para se dedicar um pouco aos cenários, a história pregressa, a trama e as tramas secundárias, sem que o autor se perca, né? Dediquei 5 meses à escrita do Presságio, mais 3 à sua primeira revisão. Bom, no momento eu tenho um original que está sendo submetido a uma segunda revisão. Trata-se de um suspense fantástico, uma história com vampiros e lobisomens. Mas ainda não posso falar muito sobre o livro, já que ainda não apresentei a editora. O que eu posso adiantar é que os leitores que curtiram o Presságio vão adorar o próximo livro. O suspense, a ação e situações inusitadas e uma pitada de sensualidade vão somar as características tradicionais das histórias de vampiro. Eu estou terminando as Crônicas de Gelo e Fogo e eu confesso que eu me apaixonei pelo trabalho do escritor George R.R. Martin. Ele criou uma nova forma de escrever, de construir personagens, mudança da perspectiva constante, a visão de história mudando de um personagem para o outro. E todos esses personagens tão diferentemente complexos, cheios de virtudes e defeitos. Sem dúvida, é uma obra que merece ser lida por todo escritor. Eu deixei essa pergunta para o final porque é uma pergunta que já se repetiu bastante em outras entrevistas. Eu escrevi o meu primeiro livro em 2007, foi quando eu resolvi escrever alguns contos baseados em histórias reais, mas eu logo percebi que talvez houvesse uma forma de interligá-las, e dessa forma nasceu o Amor de Oni, meu primeiro romance. Certamente que sim. Eu acho que tudo que se aprende ao longo da vida pode ser usado em algum momento no processo criativo. A criação é como uma casa cujos tijolos são o conhecimento. A fisiologia, por exemplo, me ensinou que descrever o pulso acelerado de um personagem pode ser mais intimista do que escrever que o personagem sentiu medo. Descrever um procedimento de tortura, uma lesão causada por um acidente, criar um personagem doente e viciado. Todas essas coisas se tornam um pouco mais fáceis para mim por ser médico, obviamente, e por causa do conhecimento
que eu tenho nessa área. Mas eu não me contento com isso, não. Eu costumo estudar história, técnicas de construção narrativa, volto aos livros de medicina também, quando é necessário. Antes de escrever o Presságio, por exemplo, eu consultei vários livros de medicina legal e fiz uma revisão sobre estrangulamento. Eu acho que escrever é uma atividade muito dinâmica. E eu acho que você não pode parar nunca. Para você transmitir, você gerar conteúdo, você precisa sempre absorver conteúdo. Isso não acaba nunca. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer a Mônica pela entrevista, pela divulgação do meu trabalho, e queria convidar todos vocês que são leitores do blog ou que estão vendo esse vídeo no YouTube a conhecer o livro Presságio, O Assassinato da Freira Nua. O livro pode ser encontrado na Saraiva, na Cultura, no site Submarino ou com o próprio autor no blog freiranua.blogspot.com.br. Enfim, é isso aí.